Olá, aluno! Olá, aluna! Eu sou o professor Diego e irei trabalhar com vocês a disciplina de Geografia. Então, essa é a nossa primeira aula da fase 5, ok? E a aula de hoje, basicamente, vamos recapitular alguns conceitos que, em determinado momento, vamos fazer alguma ligação também com algumas questões de história. Bom, basicamente, a nossa primeira aula de hoje vai trabalhar com o conceito de ser humano, a natureza e, é claro, também a Terra, do modo geral. Então, o ser humano, a natureza e a Terra é o título principal da nossa aula de hoje. Bom, não tem como falar sobre a questão de relação da natureza e do homem sem antes pensarmos naquele pensamento antigo e medieval que tem essa ideia da natureza, que ela então, nós enquanto seres humanos, retiramos dela todos os recursos necessários para a nossa sobrevivência. Bom, então aí eu chamo a atenção para vocês de dois conceitos muito importantes. O primeiro conceito é o conceito então de natureza. O conceito de natureza, é claro, que é aquele ambiente que ele pode ser então inexistente. No entanto, nós fazemos as nossas atividades a partir da natureza. E é claro que ela existe sem nós, os seres humanos. Ela não depende dos seres humanos para ter a sua existência. Ela é única e essencial, é claro, sem os seres humanos também, porque ela é própria. Nós, como seres humanos, fazemos parte apenas desse jogo da natureza. O segundo conceito, que é um conceito muito importante, que é, claro, o conceito de homem. Aí nós vamos ter, então, uma conversa muito delongada em relação a isso nas próximas aulas, mas para a aula de hoje é basicamente a questão da questão evolutiva, dos homens sapiens, que somos nós mesmos, que é respaldado naquela teoria evolutiva, onde nós surgimos, então, dos primatas, E aí vai ter grandes pesquisadores, como até mesmo Aristóteles e também Kant, que vai discutir e refletir alguns conceitos diferentes em determinados momentos. Bom, agora eu chamo vocês para essa questão da relação, Os homens primitivos são aqueles que viveram antes da era do helenismo. Bom, então essa era do helenismo, ela vai ter a sua compreensão de natureza, esta que está relacionada à vontade dos deuses, ou seja, a mistificação. Bom, então os helenismos, os homens primatas que surgiram antes do helenismo, eles se pautavam em alguns deuses. E esses deuses eram repletos, Eram deuses do sol, deus da lua, deuses de diferentes esferas, E cada um deles tinha o seu princípio, O deus do sol, o deus da lua, o deus da planta e também, é claro que algumas civilizações vão seguir até mesmo a maneira sacra de alguns animais, como vaca, bode e enfim. Então, como eu estou trabalhando com vocês na primeira aula como civilização, nós não podemos descartar três muito importantes que iniciaram logo desde que mundo é mundo, ok? Então, nos primórdios da humanidade, nós temos três civilizações muito importantes, os caçadores e os coletores, Estes, caçadores e coletores, que viveram na região central e do Nordeste, entre, então, 50.000 e 2.500 anos atrás. Esses habitantes, eles eram habitantes de caverna e é claro que o seu diálogo era pautado apenas por pontuações ou batuques, não tinha ainda essa questão própria de uma língua, Não tinha cidades, e sim, era um território amplo, onde existiam vários seres que habitavam nas cavernas. E as suas armas não é as armas, obviamente, que conhecemos hoje. E a sua alimentação era própria, então, de caças, carnes de caças e todos os frutos silvestres dos mais possíveis e imagináveis. Bom, nós temos também o segundo grupo de civilização, que é os concheiros. Bom, os concheiros, estes viveram no litoral, da região do sul e também o Nordeste, cerca de 6.000 anos atrás. Então, essa questão é um pouco complexa, porque leva o nome então de concheiros? Porque esses concheiros, eles viviam nos morros, E eles faziam suas casas sobre o quê? Sobre as conchas. Então, deste o nome de concheiros. Os concheiros já estão um pouco à frente dos caçadores e dos coletores,
eles são mais evoluídos, porque ali começa a aparecer um pouco de armas sofisticadas, né? As armas mais sofisticadas começam a aparecer a partir dos concheiros. E também citamos aí os agricultores e os ceremitas, que então, eles habitaram aqui no Brasil e inclusive na região da Amazônia, cerca de 3.500 anos atrás, que é neste grupo, que é nessa civilização que começa a seguir diversas práticas agrícolas, inclusive a prática de colheita, a prática de semeação e as mais diversas possíveis. Ceremitas porque eles faziam então as suas artes nas partes de cerâmicas e também no barro. Não tem como falar de habitantes, né, e também muito menos de civilização brasileira, sem antes citar, é claro, os primeiros habitantes do Brasil, que também não foram, de forma alguma, os portugueses. Antes dos portugueses habitarem aqui no Brasil, já estavam, né, os índios aqui. E este período, né, ele vai ser o período da exploração, né, onde os portugueses escravizaram os índios. Então, isso se dá da parte de 1500, onde os portugueses chegaram no território brasileiro e houve, então, a escravatura indígena. Aí uma pequena imagem que vocês possam refletir nessa questão da escravatura indígena. Bom, o que foi essa escravatura indígena e aonde ela aconteceu? Então, ela aconteceu no litoral brasileiro, onde já era repleto de tribos indígenas, que começou a partir, então, do século XVI. O objetivo principal dos colonos que vieram para cá no Brasil nesta época era a obtenção de lucros e, é claro, da conquista de poder. E a opção mais valia para eles da época, é claro, que era a escravidão indígena, que foi quase de imediato assim que eles chegaram no Brasil. O auge da escravidão indígena no Brasil foi então no período inicial da colonização, entre os anos de 1540 a 1580. Então aí foi onde os portugueses começaram a escravatura indígena. E aí partimos de um outro conceito muito importante, que é a de missão. Quem que parte essa criação de missão? É claro, os jesuítas, que vieram junto com os portugueses do navio, né, partindo para essa questão dos jesuítas na colônia no Brasil. Os jesuítas eram nada mais, nada menos do que religiosos da Igreja Católica. E é claro que eles tinham os objetivos, então, de catequizar os índios, né? E essa ordem jesuítica, ela foi criada no ano de 1534 pelo Inácio de Loyola. Então é ele que ajuda também a catequizar os índios. E o objetivo dos jesuítas neste período da colonização, pessoal, era levar o catolicismo para a região recém-descoberta, é claro, aqui o Brasil, a partir então do século XVI. E principalmente a América do modo geral. E catequizar os índios americanos transmitia então a eles a linguagem portuguesa e, acima de tudo, a linguagem hispânica também. E trazendo linguagem, eu trago o quê, pessoal? Cultura. Então, os portugueses trouxeram também cultura e também fatos religiosos. Aí, então, eu vou trazer um outro conceito muito importante, que a partir dos índios, né, os portugueses, começaram a criar conceitos, assim como o conceito de lugar, né? Al-Barley, que era um grande escritor e autor e pesquisador do ano de 1998, traz um conceito de lugar, que é aquele lugar e espaço onde realiza as práticas diárias, né, e é um lugar de transformação. Então, o lugar ele vai ser aquele convívio social. O território ele se respalda em ambientes de poder e é claro que o espaço, ambientes de transformação. Os conceitos de geografia são importantes instrumentos de análise de espaço geográfico, pessoal, construindo a partir das relações humanas. E é isso que vimos na nossa aula de hoje. Então, na nossa próxima aula, vamos ver um pouco mais e aprofundar nesse conceito de lugar, território e espaço. Vejo vocês na próxima aula e até lá!